Olá, queridos e queridas, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Matheus. Sou professor de matemática, sou professor de física e, para o ensino fundamental, professor de ciências. Atuo na rede paulista de educação, tá? É, Atualmente tenho 26 anos e nesse vídeo a minha ideia aqui é ensinar você de uma vez por todas o que significa fração. Provavelmente você viu esse vídeo no YouTube ou em algum canal, né, em específico e olhou, caramba, um professor explicando fração durante 20 minutos, quase. Calma lá, o meu vídeo aqui não é só ensinar a somar, subtrair a fração, é explicar o mecanismo por trás. Mecanismos que pode te ajudar a você resolver problemas ou corrigir problemas que você da base que você não conseguiu pegar lá atrás, tá? O único requisito que eu vou te cobrar para você continuar assistindo esse vídeo é saber a tabuada, tá? Ou saber dividir, tá? Saber somar, subtrair, multiplicar e dividir é muito importante, tá bom? Se você não sabe fazer essas operações aritméticas, você precisa aprendê-las primeiro, ter uma boa interpretação do mecanismo da tabuada para depois vir para esse vídeo, tá? Porque não vai adiantar eu te explicar os mecanismos de fração sem que você consiga, né, olhar para trás e usar as ferramentas que é importante para a gente manipular os números, tá bom? Então, se você acha que você consegue acompanhar esse vídeo, fique comigo nesse vídeo. Se não, acompanhe o vídeo que eu coloquei aqui em cima, tá? Que em breve você vai conseguir lidar com as frações, tá bom? Então, primeiro você precisa saber as 4 operações fundamentais da matemática: soma, subtração, multiplicação ou divisão, beleza? Para um nome mais popular, né? Mais, menos, vezes e dividir, tá? Se você souber as 4 operações, souber a tabuada, tá de bom tamanho para você prosseguir com esse vídeo, tá bom? Bora lá? Vamos lá, pessoal. Hoje, olha, eu trouxe um título chamado Operações entre frações. Então, eu vou aqui, de forma aleatória, criar um exemplo e, a partir desse exemplo, resolver a fração, tá? Eu, como professor de matemática, eu sempre crio os meus problemas na sala de aula, problemas matemáticos, para os meus alunos resolverem. Meus alunos conseguem muitas vezes resolver? Não. Por quê? Porque muitos deles têm um problema lá na base, que é olhar para o número e não saber o que fazer, o que operar, como aquilo funciona, qual é a aplicação prática daquilo no dia a dia. Então, muitos alunos não veem significado na matemática. E a matemática, é uma disciplina muito abstrata, né? Algumas partes da matemática ela é abstrata. Então, você só vai conseguir aprender matemática se você tiver primeiro força de vontade. Não adianta você querer empurrar uma fração na goela, né, de uma forma literal, vamos dizer assim, querer forçar a aprender uma coisa se você não tem vontade. Não vai. É como se você estivesse empurrando uma parede que você não tem força para fazer isso. Não vai conseguir, tá? Então, você precisa primeiro entender o mecanismo por trás da fração. Depois que entender isso, usando as 4 operações fundamentais da matemática, você vai conseguir ter êxito. Mas o êxito da matemática está em pegar um exercício e tentar resolver. Mesmo que você erre, você vai ver onde está errando e a partir do seu erro você vai construir, né, a lógica por trás daquele exercício, tá? E não, eu não entrei na faculdade sabendo matemática básica. Eu aprendi durante a minha graduação em Ciências da Natureza e Matemática, tá? E tinha dificuldades tanto quanto os alunos do ensino médio que tem hoje em aplicar uh, ver o significado prático da matemática. Óbvio que eu entrei na faculdade sabendo matemática aritmética, soma, subtração, vezes, dividir, sabia que era uma potenciação, mais ou menos resolver uma raiz quadrada, né? Eu sabia, não vou mentir. Sabia Bhaskara, né? Lá a equação de Bhaskara, sabia teorema de Pitágoras, mas a matemática elemental por trás disso eu não sabia, o mecanismo, né? Vamos parar, vamos aprender, de fato? Isso eu não sabia. Então eu estou aqui para dizer que se eu aprendi com essas dificuldades que eu tinha, você também consegue, tá? Então esse vídeo aqui é meio que uma forma de apoio a você, tá? Não se sinta menos porque alguma pessoa do seu lado sabe mais do que você. Seja igual, tente.
Você não vai conseguir chegar lá se você não tentar, tá? Já dizia Einstein, se você não nunca errou, é porque você nunca tentou, tá? Então, se você não for parar para fazer, você nunca vai conseguir mesmo, tá? Então vamos lá. Vamos lá, você conhece todos os números naturais, do 1 até o infinito. 1, 2, 3, 4, assim por diante. 10, 20, 50, 1000, 100 mil e por aí vai. 1 milhão, 10 milhões. E você consegue escrever esses números e suas classes? Será que se eu te pedir para escrever o número 5.747.319, você consegue escrever ele para mim? Então, essas coisas a gente aprende na escola, tá? E algumas coisas vão ficando para trás. Meu objetivo aqui é ensiná-lo a operar frações neste vídeo. Potenciação, radiação, vou ficar para o outro vídeo, tá? Álgebra, os princípios da álgebra, para outro vídeo, tá? Geometria, para outro vídeo. Trigonometria, para outro vídeo, tá? Então, para chegar nessas partes mais complexas da matemática, você precisa da base. E o que a gente considera como matemática básica? Saber lidar com os números. E saber lidar com os números é saber as 4 operações fundamentais, é saber tabuada, tá bom? Como eu falei no vídeo, no começo do vídeo. Beleza? Então vamos lá? Vou criar aqui um exemplo simples de fração, de soma de fração. Depois, uma subtração, né? Uma soma e uma subtração. E logo depois posso fazer uma multiplicação e uma divisão. Vocês vão ver que multiplicar e dividir frações é muito mais fácil do que o somar e subtrair, tá? Por causa de alguns detalhes. Vamos lá? Meninos e meninas, vamos lá. Seguinte, pessoal, na prática, quando a gente está lidando com números que estão escritos dessa forma de fração, a gente está lidando com uma forma elegante. Esses números é apenas uma forma, uma das formas que a matemática trata o número racional, tá? Se eu dividir 3 por 4, eu vou ter 0,75. Se você pegar o número 3 e dividir pelo número 4, nós teremos 0,75. Se eu dividir o 2 pelo 5, eu vou ter outro número que também tem vírgula. Esses números com vírgula são chamados de decimais, né? E a fração é uma forma de representar esses decimais de uma forma mais elegante, vamos dizer assim. Entretanto, a matemática, ela não permite que você some frações se os denominadores dessas frações estiverem diferentes, tá? Que é esse caso que a gente vai apresentar aqui, beleza? Vamos lá, olha só. O 4 é diferente do 5. Então, para que vocês compreendam, eu vou dar um exemplo do que a maioria dos alunos fazem. Quando eles virem aqui 3 quartos somados com 2 quintos, eles vão fazer exatamente isso daqui, ó. Vão pegar aqui o 3 e somar com o 2, que vai dar 5, e somar o 4 com o 5, que vai dar 9. Está correto? Não, não está. Esse mecanismo aqui, tá? É o mecanismo da multiplicação, tá? A gente faz esse processo para multiplicação. E nem é somando, é multiplicando. Então, no caso, se fosse uma multiplicação ali, aí eu teria o 3 multiplicado pelo 2 e depois o 4 multiplicado pelo 5, eu chegaria no meu resultado. Beleza? Neste caso aqui, não é assim que faz. Então, se você faz assim, então você não sabe somar e nem subtrair uma fração. Para que a gente consiga somar essas duas frações, você precisa, primeiramente, encontrar um denominador comum entre essas duas frações. O que isso significa na prática? Eu preciso fazer um MMC, tá? Você já deve ter visto seu professor de matemática citar a palavra MMC, que significa mínimo múltiplo comum. O que o mínimo múltiplo comum é útil aqui? Ele vai encontrar um número menor possível, que seja tanto múltiplo do 4 quanto múltiplo do 5, tá? Professor, como que eu faço para encontrar esse MMC? Vamos lá que eu vou te ensinar. Mas para eu te ensinar o mecanismo do MMC, você vai precisar de um ingrediente que a gente chama de números primos. Você precisa saber quem são os números primos, tá? Pelo menos os 5 números primos, tá? Números primos é um tipo de número que ele só é divisível
por ele mesmo e por 1. Professor, não entendi nada. Calma lá. Eu vou fazer um vídeo específico falando dos números primos para que você entenda. No momento agora, você precisa ter, no mínimo, 3 ou 4 números primos para conseguir chegar ali nesse mínimo múltiplo comum, tá? Então vamos lá. Primeiro número primo, o 2, depois o 3, depois o 5, depois o 7 e depois o 11, tá? E assim por diante. 13, 17, 19, 23 e por aí vai. Beleza? Esses números primos, eles são importantes para a gente conseguir fatorar, tá? Esses números que a gente quer. Então, não. 3 quartos mais 2 quintos não é 5 sobre 9. Então, eu vou apagar essa atrocidade daqui e vou resolver para vocês usando esse método, tá? Vamos lá. Para encontrar o MMC, você pega o 4 e o 5 e coloca ele aqui, separado por vírgula. Não é 4,5, tá? É um 4 e um 5 separados, tá? Vai colocar 4,5. E fazer uma reta, que aqui no meu caso não está reta, né, senhor Matheus? Finge, porque eu estou escrevendo no mouse, tá? Bom, por que o número primo é útil? Porque ele vai conseguir decompor esses dois números na forma de números primos, certo? E aí, encontrar a partir daí o tal do MMC que a gente quer, beleza? A gente começa sempre pelo 2, que é o primeiro número primo. Algum desses dois números é divisível por 2? É. Quando eu falo número divisível por 2, se o número, quando ele vai ser dividido pelo 2, ele dá um resultado exato. Então, neste caso aqui dá. O 4 dá para dividir o 2, que dá 2. O 5 dá para dividir o 2? Dá. Mas ele dá um número racional. E nosso objetivo não é encontrar números racionais. Nosso objetivo é encontrar o número inteiro. Então, o que a gente faz? O 5 ele acaba não sendo divisível por 2 para encontrar o MMC. Então, a gente repete ele, tá? Por quê? Porque a gente precisa de números inteiros, tá? Agora a gente continua no 2. Por quê? Porque esse 2 aqui, ainda ele divide o 2 aqui. Por isso que a gente continuou, tá? Então isso vai dar 1. E o 5 não dá para dividir por 2, a gente repete ele. Agora a gente sai do número 2 e vai para o próximo. Por quê? Porque a gente sabe que 5 não dá para dividir por 2. A gente vai para o 3. O 5 dá para dividir por 3 e dar um resultado exato? Também não. Então a gente vai para o próximo, que é o 5. O 5 dá. Então, quando eu dividir o 5 pelo 5, eu vou cair no 1 aqui. Beleza? 2 vezes 2, 4. E isso 4 vezes o 5 vai dar 20. Então, quer dizer que o meu mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 5 é o próprio 20. Dica: quando você estiver multiplicando duas frações, multiplique os denominadores dela. Você vai chegar num múltiplo, que não necessariamente vai ser mínimo, mas aí depois você vai lá e simplifica a fração, tá? Não diga que eu contei isso pra vocês, porque o professor de matemática ele vai querer que você faça por esse método pra te ensinar o MMC, tá bom? Não... Mas enfim, é bom que você aprenda a simplificar também. Enfim, corta o vídeo. Então, agora a gente chegou ao MMC, que é 20. Então, o que a gente faz? A gente vai colocar o 20 aqui embaixo, numa barra, porque a gente vai fazer um mecanismo bem legal. Ó, o 20, ele vai dividir esse 4, que é o denominador, e o resultado disso a gente vai multiplicar lá em cima, no 3. Sempre assim, tá? Divide embaixo e multiplica em cima. Divide embaixo, multiplica em cima. Nas duas frações, ok? Então, imagina, eu tenho 20, certo? 20 balinhas e dividi entre 4 pessoas. Cada uma ficou com quanto? 5. Agora eu pego esse 5 e multiplico por 3, que dá 15. Beleza? Ok? Bom, mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho 20 balinhas, dividi em 5 pessoas. Quanto que eu tenho? 4. 4 vezes 2 é 8. Então, portanto, mais 8. Tá, professor. E agora, o que eu coloco aqui embaixo? O teu MMC, que é o 20. Por quê? Porque a partir do momento que você fez o MMC, agora a tua fração, ela vale, né, esse denominador, que é o mínimo múltiplo comum entre aqueles dois. Então, quer dizer, então, que o meu resultado vai dar quanto aqui?
15 mais 8. Vamos fazer? Para não confundir? Coloca 8 no dedinho aí, se você não sabe somar assim em sequência, né? Só montando, não tem problema. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, ó, 23 dividido por 20. Beleza? Qual que é a vantagem de fazer por esse método? Você não precisa simplificar no final. Você sempre vai cair numa fração reduzida, porque você encontrou o mínimo múltiplo comum, tá? Não diga que eu também te contei isso pro seu professor de matemática, tá bom? De qualquer forma, nós temos aqui nosso resultado, beleza? Então, este mecanismo se configura da seguinte forma: dividir embaixo, multiplicar em cima. Professor, mas o que eu vou dividir embaixo? Quem? Tá? Os denominadores. Por quem? Pelo mínimo múltiplo comum que você encontrou, tá? Então, que é 20. 20 dividido por 4, dividido por 5, tá? Beleza? Bom, agora que vocês aprenderam, a mesma coisa vai funcionar para uma subtração. Vamos lá? Vou limpar aqui toda a minha tela e vou continuar aqui criar um outro exemplo, tá? Três sextos menos 1/4. 3 sobre 6 dividido... Vou fazer esse 3 sexto aqui mais bonito, né, gente? Ninguém merece. Gente, professor, você não tem uma canetinha bonitinha que nem os outros youtubers, que nem os outros professores? Eu não tenho isso aí não, gente. Tô escrevendo no mouse, tá? Até tenho uma canetinha aqui, mas eu não sei usar. Então, a gente luta com as armas que tem, na verdade, né? Então, vamos lá. Professor, o que é 3 sextos menos 1/4? Bom, esquece simplificação aqui. Tem como simplificar a primeira fração ali, mas no momento aqui você está aprendendo o que é uma fração. Então, não vamos se preocupar com isso. Veio uma fração para subtrair ali, para fazer o menos, a gente vai usar o mesmo mecanismo que a gente achou anteriormente, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, a gente analisa as duas frações. Tem denominadores iguais? Professor, não lembro o que é denominador. Denominador é o número que fica embaixo da fração. Então, ó, nas duas frações, os denominadores é quem? O 6 e o 4. Eles são iguais? Não. Então, o que eu preciso? Eu preciso encontrar o MMC, que é o mínimo número que multiplica tanto o 4 quanto o 6. Tá bom? Vamos lá. 6 e o 4 aqui. Vamos fazer o MMC? Professor, o que a gente precisa para resolver o MMC? Os números primos. Quem são eles? 2, o 3, o 5, o 7, o 11. E eu vou dormir aqui falando dos números primos para vocês. Brincadeira essa parte. Bom, o 6 dividido pelo primeiro número primo vai dar 3. E o 4 dividido pelo número primo vai dar 2. A gente ainda vai continuar com o 2, porque o 2 aqui ele é divisível por 2 ainda, tá? Que vai dar 3 e 1. Agora a gente não tem nenhum número par aqui para dividir por 2, né? Porque o 2 só vai dividir números pares, odd, que dá exato, obviamente. Então, nós vamos aqui no 3. No 3, que vai dar 1 e 1. Percebam que agora a gente terminou a nossa fatoração porque chegou no 1 e não dá mais para dividir nada. Então, 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 3 é 12. Beleza? 12. Então, o 12 é o mínimo múltiplo comum entre o 6 e o 4. Acabou aqui. Ok? Solved. Resolvido. Anyway, agora eu coloco o 12 aqui embaixo. E aí a gente vai fazer aquele mecanismo que a gente viu anteriormente. Divide esse embaixo e o resultado você multiplica em cima. Divide embaixo, multiplica o resultado pelo de cima e coloca o resultado aqui. Vamos lá. Eu tenho 12 balinhas, dividi entre 6 pessoas, cada um ficou com 2. 2 vezes 3 dá 6. Ok? Agora eu tenho 12 balinhas divididas em 4 pessoas. Então dá 3 para cada pessoa. E esse 3 vezes 1 é 3. Ok? E o que vai aqui embaixo? O teu MMC, que é 12. Vamos lá? 6 menos 3 é 3, que dividido por 12
A gente chegou na fração resultado, que é 3 sobre 12. Ok, meninos? Perfeito. Professor, você me prometeu que quando eu chegasse na fração final, ela fosse irredutível. De fato, mas nem sempre isso acontece em todas as operações, tá? Então, neste caso, 3 sobre 12, a gente chegou no resultado correto. Se eu dividir 3 por 12, eu vou chegar ao resultado decimal de 0,25, tá? Mas o 0,25, ele pode ser apresentado por uma fração de menor denominador, tá? Que é o... Como que eu chego lá? Eu vou olhar os dois números. Como que simplifica, professor? Aproveitando para ensinar a simplificação para vocês. Vocês estão vendo que o resultado não é 13 sobre 12? Vamos pensar na tabuada. Na tabuada, né? Existe algum número que vocês conheçam que dá para dividir tanto esse número de cima quanto o número de baixo ao mesmo tempo? Que número é esse? Se você respondeu que é o número 3, você está certo, tá? Porque na tabuada do 3, eu tenho tanto o 3 quanto o 12. Então, que número, né, multiplicado pelo próprio 3 vai dar 3? O 1. E que número multiplicado pelo 3 vai dar 12? O 4, tá? Na prática, né, eu vou simplificar essa fração. Para simplificar ela, basta você dividir por esse número aqui. Ou dividir, né? Pensar nessa lógica que eu falei, ou dividir. Então, 3 dividido por 3 é 1 e 12 dividido por 3 é 4. Beleza? Então, a fração dá 1/4 ou 13 sobre 12. Eu, particularmente, não me importo de trabalhar com um número grande. Mas os professores de matemática exigem que vocês simplifiquem a fração até que ela seja irredutível. Ou seja, ela não consiga mais ser simplificada. Tá bom? Então, é isso. O mecanismo da soma e da subtração de frações é a mesma, tá bom, gente? Então, divide embaixo e multiplica em cima. Aí você vai me perguntar, ah, professor, mas eu não aprendi desse jeito não, o professor lá me ensinou outro jeito. Se ela te ensinou de outro jeito, é porque ela quis facilitar para você, só que isso tem consequências, tá bom? Vou falar já já para vocês. Meninos, vamos ver esse exemplo aqui rapidinho. Eu sei que o vídeo está um pouquinho longo, mas olha só. Existem alguns professores de matemática que, para facilitar todo esse processo, evitar que você divide embaixo, multiplique em cima, todo aquele processo que a gente falou anteriormente, eles recorrem a um método alternativo para somar e subtrair frações, na tentativa de que vocês tenham um método legal, que vocês consigam entender esse conteúdo. Vamos lá. Vocês, geralmente ele faz assim, né? Você acaba pegando esse denominador aqui, colocando ele aqui, passando a multiplicar ele aqui e ele aqui, e depois esse denominador aqui, a outra fração inversa, né? Então essa fração, aqui agora ela vai multiplicar o 2, e esse 2 vai multiplicar aqui, e esse vai multiplicar aqui. Aí aqui você acaba tendo 4 sobre 8, e aqui mais 6 sobre 8. E aí você chega ao resultado de 10 sobre 8, né? Aí você na soma de frações iguais, preserva o denominador e soma os numeradores, né? Se essa forma que você fez aqui, ela é interessante, ela é prática, tá? Mas ela não pratica com você a ideia do MMC, a ideia da faturação, a ideia dos números primos, tá? Então, você precisa exercitar essa parte também. Então, por que não? Tá? Não estou dizendo que esse método está errado ou que ele não é útil. Claro que ele é útil, ele é excelente. Né? Se eu for aplicar agora nesse exemplo aqui, eu também consigo fazer esse método. Só que eu tenho que fazer ele parte por parte. Beleza? Então eu tenho que pegar primeiro isso daqui, depois o resultado disso aqui, subtrair com esse, né? Fazer todo esse mecanismo de novo. Mas por que não fazer desse método o método anterior, né? Então fica aqui para que vocês pensem, tá? Como exemplo, como que seria, né, o resultado dessa operação aqui que foi optada aqui, né? Qual que seria o resultado disso aqui?
né? Usando o método do mínimo múltiplo comum, né? O método mais difícil, que eu chamo de mais difícil, e depois tentar fazer com esse método aqui. Como que você pegaria, inverteria essa fração com essa com aquela, ou essa por essa? Quem você começaria resolvendo? A soma ou a subtração? Qual é a prioridade? Se tem prioridade, né? Então, essas perguntas que eu faço para você, aluno. Então, esse método aqui é muito útil quando você tem duas frações. Agora você tem, vamos supor que você tem 5 frações para resolver. O que é mais fácil? Fazer uma MMC e chegar ao resultado direto, ou você fazer parte por parte desta forma? Então reflita, porque as duas formas resolvem. Só que na prática a gente precisa ganhar tempo para resolver essas operações. Então a gente precisa apostar em algo que seja assertivo, algo que te traga benefícios, né? Obviamente trabalhar com um denominador muito grande também vai dar problema, mas a minha ideia aqui é que vocês aprendam um método que vai funcionar para soma, subtração e assim por diante, tá bom? Então, ó, só para começar esse exercício para vocês, você tem que encontrar a MMC entre 2, 4 e o 6. Dá para começar com o 2, que dá 1, 2 e 3. Dá para continuar com o 2, que dá 1, 1 e 3. E dá para continuar com o 3 aqui, que é 1, 1 e 1. E acabou aqui. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, o MMC aqui é 12. Dá para dividir aqui por 12 e a gente vou montar a fração resultante aqui embaixo. 12 dividido por 2 é 6, que vezes 1 é quanto? 6. Mais 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 3 é 9, tá? Menos 12 dividido por 2 é... Desculpa, 12 dividido por 6 é 2, que vezes 5 é 10. Então, olha só, tudo isso vai ser dividido, aliás, né, por 12, que é o meu MMC. Então, ó, 6 mais 9 dá quanto? Imagina aí, tá? 6 mais 9 dá 15. 15 menos 10 dá 5. 5 sobre 12. Dá para reduzir? Não dá, porque o 5 é um número ímpar e o de baixo é número par, tá? Não por isso, é que vai dar número quebrado, né? Não dá para reduzir, não. Anyway, de qualquer forma, vocês estão vendo aqui. Se a gente fosse usar o método da borboleta, né? Que o pessoal fala, não sei por que borboleta, mas... Vamos lá? Vamos copiar essa fração ali, né? 1 sobre 2 mais 3 quartos. Se você fizer menos 5 sextos, né? Se eu for pegar aqui e resolver isso aqui primeiro, eu vou ter que resolver isso aqui depois, com o resultado dessa daqui. Então, quanto que dá isso? Vamos pegar esse e multiplicar por esse, certo? E depois esse multiplicar por aquele. Ok? Então vamos fazer isso? Ó, 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 2 é 8. Então depois eu tenho que pegar aqui e multiplicar esse numerador por esse. Tá? Beleza? Agora eu somo por quem? Por 2 vezes 3, que é 6. E 2 vezes 6, que também dá 8. Esse resultado aqui dá 10 sobre 8. Agora eu vou pegar aqui esse 10 sobre 8 e vou subtrair de 5 sextos. Então vamos lá, 10 oitavos menos 5 sextos. Vamos fazer aqui, ó, 6 vezes 10, 60. Dividido por 48. Por que, professor, 48? Porque 6 vezes 8 é 48. Agora, menos, certo? Eu não coloquei 40 não, é 48. Beleza? Agora, nós vamos fazer o seguinte. 8 vezes 5 é o próprio 40, tá? Dividido por 48. Aí a gente chega ali. 40 é agora tem um denominador igual, né? Então isso aqui vai dar sobre 48. E 60 menos 40 vai dar 20. Dá para simplificar esses caras aqui por 2. Que dá quanto? Metade de 20 é 10. E 48 vai dar 24, né? Ainda dá para dividir por 2. Que dá quanto? Que dá 5 sobre 12.
Beleza? Então, ó, nós chegamos ao resultado, mesmo resultado anterior aqui. E aí? O que tu prefere fazer? Answer me. Tá? Me responda. O que tu prefere fazer? A borboletinha ali, né? Ou esse método aí? Né? Então eu coloco o método para você pensar. Os dois resolvem o problema. Os dois chegam ao resultado. Mas olha tudo que a gente tem que fazer aqui, né? Para chegar no resultado. E aí? Eu gosto do MMC porque aí você pratica números primos. Você lembra que é número primo. Você aprende a recorda a tabuada, né? Fica ali, divide embaixo, multiplica em cima, sabe fazer divisões simples de cabeça, né? Se esforça ali. Você pode pegar várias frações, colocar várias do lado e vai chegar ao mesmo resultado, tá? Irredutível a maioria das vezes, né? Então, assim, aprende a fatorar um número que vai ser útil lá para a raiz quadrada, tá bom? Então, olha aí a importância de você saber operar frações, né? Principalmente somar e subtrair frações. Então, fica aí a dica. Seja o método que seu professor ensinou mais fácil, seja o método que eu ensinei aqui ou revisei com você, que você já aprendeu, mas não lembrava direito. Então, foque no que você precisa, beleza? Então, na prática, é isso. Tranquilo? Não sei se apareceu aqui, depois no vídeo ali não apareceu, mas né, na prática a gente chegou a esse estado 5/12. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido as etapas, né? E se ficar alguma dúvida, pode me contatar, tá? Via Instagram, @fagioli.mateus, tá? Sou ali perfil público, consigo, né, responder todo mundo ali, obviamente dentro do que eu posso, dentro do que eu trabalho também, né? Então, se vocês tiverem dúvidas ou precisar de um suporte ou, né, o que fazer aqui, né, a melhor forma de fazer isso, a gente pode ir se ajudando, tá bom? A ideia aqui é ajudar, tá bom? Obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.